direto do estúdio da TV Câmara para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é o historiador e bancário Marcelo Caon, ele que está lançando, recém foi lançado, o livro 80 anos Sindicato dos Bancários Caxias do Sul e Região, uma história de lutas em Caxias do Sul, o Sindicato dos Bancários, então, local, pegando aqui também outros 15 municípios da Serra. Marcelo, é uma honra tê-lo conosco. Obrigado, Fábio. Temos aqui, então, uma verdadeira história, não só do sindicato, porque na largada do livro tu dás conta de fazer um apanhado do próprio desenvolvimento econômico de Caxias e como o ambiente de Caxias do Sul propiciou o surgimento, então, do movimento sindical e aí depois, claro, situando toda a movimentação, digamos assim, da categoria dos bancários. Como é que foi a ideia, primeiro, de organizar esses 80 anos e que aspectos mais tem te chamado a atenção nessa pesquisa a respeito de 80 anos de luta sindical dos bancários? Bem, eu penso que em Caxias do Sul, de um modo geral, a gente tem uma cultura de falar bastante em trabalho, né? A própria imigração vem desse processo e depois com o desenvolvimento da cidade, o meio urbano, depois da década de 20, 30, se intensifica inclusive esse discurso, que é um discurso próprio daqui, né? Não é só nosso, mas também é daqui. Mas se esquece muitas vezes de se investigar um pouco mais sobre a questão dos trabalhadores, né? Então, o ponto de partida, ele era duplo. Primeiro, poder fazer uma análise de uma organização feita por trabalhadores numa cidade, toda ela focada no trabalho. Claro. E o segundo momento era poder estabelecer conexões desse trabalhador, desse mundo do trabalho de Caxias, com aspectos regionais, nacionais e até mesmo internacionais. Então, nesse sentido, a gente começou a pensar o livro como uma espécie de diálogo do que acontecia na região com o que acontecia fora da região. Paralelamente a esse trabalho, a gente começou a fazer alguma coisa em relação ao arquivo também. O arquivo histórico do sindicato, que é um arquivo que começou a ser organizado a partir da década de 90. Depois ele ficou um tempo parado, né? E a ideia era de reorganizar esse arquivo. Então, o processo de reorganização do arquivo também deveria culminar com o aniversário do sindicato no lançamento do livro. Então, era necessário pensar primeiro as raízes do sindicato, mas também colocar essas raízes do sindicato conectada, enfim, com aquilo que acontecia em Caxias. Acho importante que daí o sindicato hoje, ele dispõe de mais de 30 mil, possivelmente agora nós estamos fazendo as últimas catalogações, vai chegar a 40 mil documentos. E que mal ou bem, tu passeaste de uma forma ou de outra por boa parte desse acervo, como tu mesmo colocas, perto de 40 mil documentos, digamos assim. É claro que eu não li os 40 mil, né? A gente tem uma hora que fazer aquilo que a gente chama de corte epistemológico, né? Então tem que fazer algumas escolhas nesse sentido. E aí as escolhas, elas seguiam digamos assim, 3 ideias básicas para o livro. A primeira ideia era pensar como o sindicato foi organizado por quem. A segunda delas é fazer essa relação, esse jogo, esse diálogo com o aspecto nacional, regional e internacional. E a terceira era valorizar o resultado dessa organização, desses trabalhadores no sindicato, que acabou culminando uma série de conquistas ao longo desses 80 anos. Tu fazes uma demarcação ideológica num primeiro momento, e um dos autores ao qual tu recorres é o Norberto Bobbio, conhecido pesquisador italiano, numa abordagem em que ele faz mais ou menos assim, uma resposta à ideia de que a dualidade direita-esquerda estaria, digamos assim, acabando, principalmente com o fim da União Soviética no final dos anos 80, com a queda do Muro de Berlim. E ali tu recuperas, ainda sob a luz do Bobbio, uma demarcação de correntes ideológicas de pensamento que, de certo modo, continuavam vivas, demarcando ora para a direita, ora para a esquerda. E, evidentemente, a identificação do movimento sindical, principalmente quando diz respeito a trabalhadores, ela está mais voltada com o ideário de esquerda, digamos assim. E como é que foi, como é que tu enxergas a luz dos dias atuais, quando essa relativização que tu recuperas ali na resposta do Norberto Bobbio com seus estudos,
ela mal bem permanece. Volta e meia as pessoas discutem que rumos os sindicatos tomarão, ou que corrente ideológica vai predominar mais ainda. Isso é sempre um debate atual, né? Sem dúvida. Eu acho que na obra do Norbert Bobbio, tanto na questão da política quanto a obra direita e esquerda, ele traz algumas questões como o igualitarismo e a questão da liberdade. São dois eixos, né, de cada um no seu campo, mas são eixos que indicam o que uniria determinado campo. Agora, a gente tem que ver que não se estabelece apenas mais essa questão só de igualdade e liberdade, e também tem um outro eixo aí que a gente tem que pensar, que é a questão do autoritarismo e da democracia, tem um outro pressuposto. Quando eu estava trabalhando com Bobbio, e embora fosse uma obra comemorativa, ela contém um suporte teórico, evidentemente, já que eu precisava analisar esses acontecimentos. O Bobbio vai ser importante, porque no início, na virada do século XIX e no início do século XX, isso está muito claro. E depois, no decorrer do século, a gente vai ver, inclusive, que os sindicatos são fonte de intervenções, seja estatais de direita, seja estatais de esquerda. No caso do Brasil, a gente vai ter intervenção estatal de centro-direita, né? Mais à direita, eu diria, no período Vargas, que vai tentar controlar. Era necessário, ele era um objeto, inclusive, de disputa, porque você tinha, através do sindicato, um acesso aos trabalhadores, de uma certa maneira, fosse controlando ou fosse, enfim, dando aquilo que eles exigiam. Na atualidade, essa perspectiva ela vem se somar com uma outra coisa que a gente chama da hipermodernidade, que é uma relativização dos aspectos da direita e da esquerda, em demasia. Eu acho que nem tudo é uma coisa ou outra, mas há necessidade ainda de afirmação de algumas características que podem preservar esses campos. Ou seja, se na literatura ou na pesquisa histórica a gente encontra determinadas ações que levam para um determinado campo. Ou se a gente tem hoje uma tentativa de, por controle estatal ou pelo controle do mercado, esvaziar esse campo. Então, essas disputas elas ainda acontecem, com algumas demarcações, com algumas alterações. Evidentemente que o Bobbio hoje teria que, inclusive, ele já é reinterpretado por alguns autores italianos e até latino-americanos. E no caso nosso, eu vejo que isso é bem clássico, né? Quando a gente tem algumas questões, a questão, por exemplo, Vargas, né? No período que Vargas faz a CLT, era extremamente conservador, era de extrema direita, ele queria controlar os trabalhadores, e de fato ele faz uma jogada, organiza muito bem essa jogada e ela é estratégica. Na década de 40 seria uma atitude extremamente do viés do centro e direita. Hoje em dia, vejam só, os trabalhadores estão defendendo essa mesma CLT do Vargas e todas as outras coisas que vieram depois, isso aparece no livro, já como uma conquista do campo, ou a manutenção das conquistas do campo da esquerda. Então a gente tem, isso vai depender do tempo e do espaço que a gente vai encontrar determinadas semelhanças, inclusive diferenças, né? Ainda quando eu te fiz a questão, eu citei o foco do sindicato de trabalhadores, porque também nós temos o sindicato patronal, que vai seguir sob um outro viés. Então, o caso aqui são os bancários, são, digamos assim, os trabalhadores do segmento bancário. Aspectos interessantes que tu já começas aí na tua intervenção colocando no governo Vargas, lá nos anos 30, 40, quando há a organização do movimento sindical, mas a organização do movimento sindical sob a égide do Estado. Ou seja, até então o movimento sindical estava a grosso modo solto. Exato. Vargas traz para o aparelho de governo. Tu citas também, no golpe de 64, quando inicia o regime militar brasileiro, na virada de 31 de março para 1º de abril, ali naquele período há uma intervenção no Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul, que a origem dele é de 35, né? E depois tem um outro episódio, principalmente no prefácio do livro, assinado pelo ex-governador Olívio Dutra, é colocado também a dificuldade que muitas mobilizações e greves do sindicato dos bancários, não só em Caxias do Sul, mas de modo geral, enfrentavam, como, por exemplo, o que, no âmbito do sindicato, nós vamos chamar até de um certo peleguismo, que é aquela intervenção no âmbito das centrais de pessoas, digamos assim, condicionadas para o regime militar, que não eram estritamente com objetivo sindical. Como é que foi superar essas dificuldades ao longo da história?
É uma característica aqui do sindicato, bom, até pela ação do Vargas, né, que ele copia a Carta de Lavoro do Benito Mussolini e coloca a CLT, ela é uma cópia dessas leis trabalhistas, que ele acaba colocando no Brasil, e de intervenção do chamado Estado corporativo sobre os sindicatos, né. Isso é engraçado porque, na medida em que eu li os documentos da década de 30 e 40, eu me deparava com duas questões. A primeira, existia um sindicato, sim, que respeitava o Estado, que estava colado no Estado, ao mesmo tempo em que se debatia lentamente alguma ampliação de direitos. Quer dizer, não dá para dizer que eles tinham uma certa liberdade, né? Mas havia um desejo desses trabalhadores dos sindicatos da década de 30 e 40 irem ampliando. Isso era normal e natural diante dos acontecimentos, inclusive, que o próprio Brasil passava. Se a gente pegar a partir de 46, principalmente, onde nós vamos ter o final do Estado Novo, a configuração dos sindicatos vai ser outra. Nós vamos ter um breve tempo democrático, nós vamos ter, digamos assim, uma aproximação do Brasil com o capital internacional. Então, as demandas vão sendo outras. Agora, quando a gente vai passando por esse tempo, a gente vai vendo que o sindicato ele não é uma coisa ou outra, mas que nele há um certo controle o tempo inteiro, ou se não há controle, há um interventor, há alguém indicado que está no sindicato, sim, né? E ao mesmo tempo você tem ali uma parcela de pessoas que vão transformando esse sindicato. Quer dizer, na história dos 80 anos do sindicato, eu posso te dizer que existem 5 perfis diferentes de sindicato. Mas sempre nessas gerações existia uma manutenção da CLT, depois tem a questão da diminuição do tempo de trabalho, se trabalhava no sábado e em alguns casos até no domingo, depois você tem a questão das horas semanais, depois você tem participação dos lucros, depois uma outra geração vai brigar pelo IAPB, e aí nós vamos chegar na ditadura... O que é o IAPB? O Instituto de Previdência dos Bancários, né? Ele serviu inclusive para que aqui o sindicato pudesse construir, comprar sua sede própria e poder, conseguiu pagar e construir sua própria sede. Sim, aí digamos, o que hoje até é mais modernizado do ponto de vista de gestão, que são até as previdências privadas, né? Ao vocês pleitearem uma previdência própria, ou seja, o funcionário contribui com uma perspectiva melhor quando se aposentar, inclusive, né? Isso foi uma das coisas prejudiciais, eu até diria, do período da ditadura, porque ela concentra tudo em Brasília. Né? Ela leva tudo para o mesmo caixa. E ficou muito, né? Até hoje é difícil, né? É bom até o telespectador saber, né? Porque esses caixas eles eram separados. A gente tinha a oportunidade, inclusive, de transformar realmente o Brasil numa federação, né? Uma república federativa de fato, com cada estado autônomo. Do ponto de vista da Constituição até mas na prática não. Na prática não. Na prática ficou tudo concentrado. É verdade. E essa concentração, ela vem do ponto de vista dos recursos e vem também do controle. Quer dizer, quando a gente chega em 64, a partir do golpe militar instalado no Brasil, você vai ter sempre uma gestão muito baseada apenas na questão salarial, sem discutir profundamente alguns rumos novos do país, e ela fica realmente temerária. Tanto que a própria documentação que eu encontrei, ela já está, as atas já estão em branco, já não tem, durante um bom período já não havia reunião, né? Então fica temerário esse processo. Ele só vai se recuperando aos poucos, aí na década de 70, aí quando surgem aquilo que eu chamo de embrião do novo movimento sindical brasileiro, que vai surgir no final na segunda metade da década de 70. E aí as pessoas estão querendo rediscutir o modelo de sindicato, que deve ser um sindicato autônomo, que deve existir as chamadas federações, reforçar na realidade as federações, organizar as confederações, novas confederações sobre um outro paradigma, inclusive, e ampliar exatamente a luta não só para a questão salarial, mas para outros campos também, que eram importantes. Afinal de contas, a gente está vivendo um mundo... Já o início da globalização, já na década de 70, final de 70. Né? Outro ponto revolucionário, aí pegando especificamente o sindicato dos bancários aqui de Caxias do Sul, foi o fato de, em 1937, ter sido eleita uma mulher. E que pelo teu levantamento histórico, talvez possa ser revisado mais adiante, mas pelo que se conhece, teria sido no Estado a primeira mulher, né, a dirigir um órgão sindical, isso lá em 37, olha, muito atrás, ainda do ponto de vista histórico ali era o momento das grandes discussões a respeito da situação da mulher no trabalho, do próprio direito a voto, e já tinha ali no sindicato dos bancários
uma mulher à sua frente. Né? Isso é marcante também. Interessante. Esse é um aspecto interessante, porque assim, no caso, por que o movimento sindical de Caxias, alguns dizem que ele chega atrasado? A minha tese não é que eles chegam atrasados. Eles chegam de acordo com a industrialização local. Você não pode exigir que um sindicato de acumulação financeira, que vem de recursos da indústria, do serviço e do comércio, exista antes de que as próprias indústrias e serviços existam. Então, ou seja, não dá para exigir que existe sindicato em Caxias em 1910, né? Agora, você já pode ter algumas ideias do que seria um sindicato, já tem informações chegando em Caxias. Então, na medida em que se amplia a questão da indústria, as casas de comércio começam a formar os bancos eram apenas 6 casas bancárias. Então, o primeiro sindicato ali eram pouco mais de 15 pessoas que se organizaram, 6 sindicatos, depois organizaram mais. E eram todos os trabalhadores que existiam naquela época. Mas isso vai se avolumando. Na medida em que vai se avolumando, eu acho interessante o caso da Gismunda, porque até então eu não encontrei nenhuma outra pessoa, uma mulher que tenha dirigido o sindicato no Estado, né? E o mais interessante é que ela comprova 2 coisas aqui. Primeiro, olha só, quando a Gismunda foi presidenta, 37, faziam 5 anos que havia sido criado o voto feminino. Foi em 32. Era o que eu citei aqui, era um momento de efervescência. E até, desculpa te interromper, nós temos aqui já a foto dela, pegando aqui a Gismunda Pese, tem o retrato dela e a nossa equipe devidamente já está fazendo o registro concomitantemente com a tua manifestação. Então, o direito a voto ali em meados dos anos 30 e depois vocês recuperam aqui no decorrer do livro a própria regulamentação da figura da mulher no mercado de trabalho, que também era algo em discussão naquele período, né? Exato. Tem uma outra foto interessante aí, que a Gismunda aparece, inclusive, segurando, numa das fotos aí estouradas, né, que a gente chama, ela está segurando a bandeira do Brasil no desfile dos bancários aqui em Praça Pública. Quer dizer, tem aí algumas questões importantes. Primeiro, como uma mulher se torna presidente? Ou seja, havia por parte naquele momento, havia uma confiança, havia trânsito dela dentro da direção do sindicato, porque ela entra e ela é aclamada, enfim, pelos os companheiros de sindicato. Naquela época, enfim, não podia ter o partido ainda, se discutia algumas questões. Então, a primeira coisa, havia a capacidade da mulher, dos homens, nesse momento, claro, vou dizer, é uma exceção à regra em 37, sem dúvida, mas havia um trânsito dela, havia uma confiança nessa figura. Então, é importante ressaltar que ali ocorreu. Agora, nós não podemos, evidentemente, usar essa foto para dizer, não, Caxias, já desde a década de 30, né? Não. Acho que seria forçar a barra. Foi um caso, uma exceção importantíssima. Mas é simbólico de toda maneira. Ela é simbólica. De toda maneira. Aqui, continuando a retomada nos livros, lá atrás, digamos assim, de quem está atrás não, lá na frente, né, quem vai progredindo na leitura, nós temos uma coletânea de charges aqui do período, principalmente militar, da ditadura militar brasileira, que vai até 85. Aqui, charges envolvendo os bancários. Ninguém esmoreceu, alto lá, diretas já, que já é um movimento pela volta do voto direto, digamos assim, exato. Né? O brasileiro queria retomar o direito a voto, sim, que não acontecia desde do estado de exceção iniciado em 64. Isso, e por aí vai, nós temos aqui charges envolvendo o Delfim Neto, que era foi um dos grandes ministros da Fazenda ali do período militar, aquela figura eminência parda, emblemática, e até hoje está aí mal, bem, onde foi que nós erramos? Um perguntando aqui, fora a intervenção, o próprio Delfim lendo isso no jornal ali, o protesto dos bancários. Então temos aqui muitos, mais em seguida tem, como não pode deixar de ser, as nominatas das diretorias, das pessoas que fizeram parte da gestão do sindicato. Um pouquinho mais para trás aqui, fotos de cartazes de campanhas do sindicato. Este banco não oferece segurança, Fórum Gaúcho pela Segurança Pública, a Representação Nacional de Fato e de Direito, Confederação Nacional dos Bancários, e por aí vai. Tem os cartazes e depois, como normal, também as fotos ali de dirigentes, de encontros, de reuniões. Então também tem essa possibilidade, aí nós estamos falando não só para o cidadão comum, que vai tomar contato com isso, conhecer um pouco mais da história, mas os próprios bancários se identificando a partir das imagens
de algumas dessas produções, ou se não é ele mesmo que está ali, é um conhecido, ou é uma figura que ficou na história, a pessoa só ouvia falar, aqui está mais detalhado. Então também tem esse registro da imagem que é importante, né? Sim. O livro, ele faz, então, ele passa pela questão teórica, ele faz as relações, mas eu também queria trabalhar a questão do material que tem lá no arquivo do sindicato, um material vasto ainda, e que pode, inclusive, ser fonte para outros estudos, que é a questão das charges, que os sindicatos faziam jornais com charges em períodos finais da ditadura e depois, pós-ditadura, o período das campanhas, e se enviava, assim, se mandava esse material, ou seja, ele era ilustrativo, ao mesmo tempo ele era de uma espécie de luta que existia naquele momento, até para causar uma chamada nos bancários, e era um material muito rico. Eu tive que selecionar algumas porque eu achava que uma galeria era necessária para colocar essas imagens. Também separei ali algumas imagens importantes de personalidades, não só personalidades, mas do próprio movimento grevista, né? Ou do movimento bancário como um todo, que era necessário chamar atenção para isso. Porque o que é um sindicato? Ou seja, é um grupo de trabalhadores se organiza através de uma associação e busca melhorar a sua condição de trabalho, a sua condição de vida, através do diálogo. A última alternativa, inclusive, seria uma greve, né? Mas é uma questão de que ele busca equilibrar o seu meio de trabalho, a sua vida. Ou seja, não é nada fora de um campo democrático que as pessoas não possam exigir. Então, fazer esse registro foi interessante, não só da questão séria, difícil, inclusive, porque nós temos 5 gerações aí que muitas pessoas lutaram, por exemplo, contra a ditadura e que não chegaram a viver tempo suficiente para ver os tempos democráticos. Difícil de grupos que lutaram lá na época ainda do Vargas, um pouco mais atrás, também para uma atualização da CLT e não conseguiram ver o período em que Vargas saiu do poder. Nós não conseguimos, assim, quando a gente começa a ver essa dimensão, a gente se dá conta de que tem muita coisa interessante nesse sentido, mas que houve muitas pessoas que tiveram que sacrificar a sua família, o seu convívio, ou de uma outra maneira, para poder dar o suporte para essa luta de bancários. E isso eu consegui observar, analisar muito nessa documentação, mesmo que a documentação ainda não seja toda farta, suficiente dos 80 anos, né? Tem muita coisa que às vezes acaba se perdendo. Mas acho que o livro ele vem contemplar essa questão. Eu acho que é muito importante isso. E aproveitando um último ponto, aí, nós estamos na reta final do programa, como é que tem sido na contemporaneidade? Tu és bancário, digamos assim, tem carreira bancária, funcionário de banco, embora esteja licenciado para funções no sindicato. Como é que tem sido a receptividade também da própria população? Porque, a grosso modo, as pessoas têm muito a ideia do sindicato dos bancários pelas greves. E aí causa todo aquele transtorno, e as pessoas ficam, mas e agora? Todo ano a greve, daí não quer ir no banco fazer determinado serviço, não pode, o horário é reduzido. Como dosar a questão de lutar pelos direitos e, ao mesmo tempo, também não causar uma repulsa popular, principalmente quando tem essas greves, que nem todos conseguem compreender muito bem? A greve, como eu havia dito, né, ela é a última instância de ação do sindicato. Para você chegar na greve, você tem 3 meses antes do período já de negociação salarial, de entrega de pauta para aumento salarial, para ajuste de algumas pautas sobre saúde, segurança, trabalho, renda. Você tem uma série de reuniões antes. Por exemplo, agora o sindicato entregou ao mês passado já a pauta de reivindicação para a FENABAN. A primeira reunião foi agora. Quer dizer, nessa primeira reunião, a FENABAN já poderia ter entregue o número do aumento. Dizer, olha, vai ser 11%, nós podemos oferecer isso, ou 14%, ou 12%. Não houve isso. Todos os anos se estica esse prazo, passa agosto, passa setembro, quando chega lá em outubro, aí a última alternativa é entrar no período de dissídio e declarar greve. Então, quando as pessoas estão vendo uma greve, é porque chegou a última instância, não há mais o que fazer. Então, a responsabilidade de uma greve estourar é digamos, dos acionistas ou da FENABAN, aquilo que se chama dos donos dos bancos, né? Que poderiam ter evitado que essa greve acontecesse e já negociado antes. Claro, mas preocupa vocês, de certo modo, porque há toda uma mobilização e também para o próprio bancário,
Sem tem o seu dúvida. expediente diário, é um motivo de transtorno, por mais, Não, claro. por mais justa que seja a causa. E nós vemos aí o próprio noticiário econômico dá conta a cada ano aqueles lucros bilionários dos grupos bancários, ações na Bolsa de Valores. Então é um universo completamente à parte do cidadão assalariado e dos bancos, inclusive, que por maior que seja o salário, nunca vai se comparar às proporções de lucratividade. Então, há muito mérito na pauta dos bancários, mas nem sempre é tão compreendido quanto deveria, né? Claro, sem dúvida. A questão talvez seja a questão de conscientizar. Acho que isso é importante. Ninguém gosta de greve. Se perguntar para bancário, se perguntar para um dirigente sindical, ninguém gosta de greve. Ter que parar uma agência, tem que ficar na frente da agência, fazer piquete, é desgastante em todos os níveis, psicológico, físico. Ninguém gosta. Por isso que se tenta o tempo inteiro chegar a uma negociação antes para evitar isso. Mas essa fatia da população às vezes não consegue, claro, não consegue porque também as notícias às vezes são curtas, né? Não chega até a população. Há uma tentativa o tempo inteiro de negociar. A última, bom, agora nós temos que fazer, mas ninguém gosta de greve. Posso te garantir que das pessoas que já pesquisei, que já convivi e da minha própria experiência, tudo que se quer evitar é uma greve. Mas a tensão é tanta e se estica tanto esse prazo de negociação que acaba inviabilizando a não ser parar de trabalhar. É bom que se diga que os bancários sempre foram favoráveis, inclusive, à maior contratação, né? Porque a gente vê cada vez mais agências fechando, demitindo funcionários ao invés de contratar e precarizando as condições de atendimento da população. Isso o próprio sindicato dos bancários sempre lutou, ou seja, ampliar o seu quadro, que as agências possam ampliar o seu quadro de funcionários para dar um atendimento razoável, mínimo, né? Civilizatório para as pessoas, né? E inclusive evitando a greve, né? Porque se você tem esse atendimento, você evita uma série de percalços e coisas desnecessárias que acabam desgastando a população, aos bancários e a todos, enfim, de uma forma geral. Nesse encerramento, eu gostaria ainda de uma última colocação tua, da tua participação pessoal também, como bancário. Não precisa ser só à luz do livro em si. O que mais te gratificou, seja uma greve, tu citaste ao longo do programa algumas pautas conquistadas, como participação nos lucros da instituição bancária, a própria previdência dos bancários. Tu citaste aí uma série de conquistas, de pautas que foram lutadas ao longo dessa história, mas pessoalmente, o que mais te marcou nessa vivência de movimento sindical até hoje? Eu acho que a questão do movimento sindical nunca pode ser um fim em si mesma. Eu acho que, nesse sentido, ampliar o horizonte, tentar conscientizar, inclusive, a sua própria base, os trabalhadores do ramo financeiro, né, dos bancários. E isso é uma coisa que eu observei, não só na minha prática, na década de 90 e 2000, mas também eu já comecei a ver pesquisando já ali em 70, final de 70, que o mundo do trabalho é importante, o aumento salarial é importante, as condições de trabalho são fundamentais, mas elas têm sempre que ficar coladas, a gente tem que compreendê-las à luz do que está acontecendo no mundo. Quer dizer, nós temos hoje um recuo, vamos dizer assim, ou uma instabilidade da globalização, o que a gente chama de desintegração, ou uma nova forma de integração, que preocupa a todos na questão do dia a dia do trabalho, como vai ser, quais serão os mecanismos, novos mecanismos de ajuste do setor financeiro, como será a vida das pessoas nos próximos 10 anos. Eu não tenho dúvida que ela vai ser diferente, muito diferente do que é hoje, isso independentemente de que classe estejamos falando. Ela pode ser para melhor, mas ela pode ser para pior também. E essas descobertas eu só consegui ver no tempo histórico. Eu consegui enxergar isso em 30, eu consegui ver a luta das pessoas em 40, eu consegui ver que muitas pessoas tinham que trabalhar no sábado, especificamente porque eram mulheres em plena década de 70, né? Isso tem uma reclamatória lá enviada para o Ministério do Trabalho. Mas consegui ver uma espécie de retomada, não só da questão específica do salário, a questão específica do cotidiano do trabalho do bancário, mas vi também que isso tinha que ser colado em todas as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Que uma coisa não está destituída da outra e que é necessário a gente entender o mundo para entender, inclusive, até a nossa possibilidade de melhorar, de ampliar e de lutar. Então, ou seja, a conscientização, que eu mais acho importante, ela começa em 70, ela vai passar por 80, no caso brasileiro,
E ela vai ser aplicada de forma sistêmica a partir dos anos 90 e 2000, que foi o ano em que eu tive efetivo, assim, já estava dentro do banco, depois fui para o sindicato também, tive essa participação. Mesmo fora, mesmo não entrei um pouco nessa parte do livro, mas uma coisa que a gente está vendo agora é que nós estamos em pleno processo de transformação, que em menos de 5 anos já poderia ser escrito pelo menos mais 2 capítulos desse livro, porque vão acontecer coisas completamente diferentes do que a gente pensa. E a literatura demonstra um pouco isso, na literatura que a gente faz tanto de pesquisa acadêmica, como a própria literatura, né? Os momentos, como a gente analisa o momento atual, enfim. É bem importante nisso. Então, nesse sentido, eu acho que não só olhar para uma ilha, ninguém é uma ilha especificamente, né? Ela pode estar em algum momento ligada, conectada dentro desse globo aí que a gente pode analisar. Então, vou tomar essa tua abordagem como as finais, digamos assim. Quero te agradecer imensamente. Nós temos aqui, como eu citei no início do programa, e foi possível perceber, essa reconstituição também do movimento sindical de uma forma mais genérica, as nuances históricas, ideológicas que de uma forma ou de outra caracterizam esse movimento, que não é estanque, né? Ele está sempre se ressignificando, digamos assim, e fica muito claro também pelas tuas manifestações até aqui. Então fica a dica de leitura e eu peço que tu bem brevemente te despeças. Bom, queria agradecer o convite. É uma ótima leitura, ela já está à disposição no próprio sindicato, com o arquivo que agora está sendo organizado para ser fundado. E logo nós vamos disponibilizar pela internet para pesquisa. A gente quer que tanto o livro quanto o arquivo sejam um ponto de partida para novas pesquisas sobre o mundo do trabalho numa cidade de trabalhadores. Então, mais uma vez, muito obrigado. Acabamos de conversar, então, com o bancário historiador Marcelo Caum, ele que nos trouxe aqui o livro recém-lançado, Sindicato dos Bancários, uma história de lutas em Caxias do Sul. 80 anos, Sindicato dos Bancários, Caxias e região. Fica então a dica de leitura, que foi a pauta do programa Café com Letras desta semana. E como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.